Bom dia, Sabrina, Rafaela, Michele, Henrique, como é que vocês estão? Eu acho que vai fazer 4 dias desde a última vez que eu postei o último vídeo e hoje é uma terça-feira, né? Então faz 2 dias desde a última reunião que a gente participou. A gente vai continuar então aqui meus comentários a respeito de 2 Tessalonicenses. Dessa vez vai ser o capítulo 3, que é o último capítulo da carta, né? E depois se inicia a carta de 1 Timóteo. Eu até peço para vocês depois deixarem nos comentários se vocês querem que eu comente também a primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Porque vocês, quando vieram, nós já estávamos os capítulos à frente. Vocês perderam alguns capítulos aqui e ali. Vocês, até peço de antemão, vocês vão querer que eu grave também dessa carta a Timóteo? Tá? Até peço. Deixa nos comentários, por favor, tá? Porque precaução. Bom, novamente, ressaltando como sempre, para quem até não sabe, assim, basicamente eu estou usando a versão João Ferreira de Almeida revista e atualizada, então se você tiver com uma Bíblia que as palavras não são exatamente iguais, é por causa disso. Geralmente usam a versão Almeida corrigida, né? Eu uso a atualizada, esta daqui é mais fácil para mim ler, as letras são melhores para mim, tá? Sem mais enrolação, vamos continuar. Primeiramente, vamos ler a passagem, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Eu vou pular os subtítulos, já aviso de antemão. E aí vamos desenrolar. Primeiro, vamos lá. Segunda carta, Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas porque temos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que há entre vós pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós. Esse é o capítulo 3 e o fim da segunda carta aos Tessalonicenses. Muito importante lembrar, não havia essa separação de capítulos nos originais, tá? Era um texto corrido, constante. Então, quando você vai ler o capítulo 1, 2 e 3, isso foi uma divisão que os editores futuros vieram a colocar para facilitar o leitor. Mas as cartas em si não têm essas divisões. Então você tem que ver tudo como uma coisa só. Uma coisa só. Porque é um texto, uma carta. Embora dentro dessa carta tenha vários assuntos, e que em geral é o que é separado pelos capítulos. Bem, então vamos lá, vamos analisar de novo.
Entre o versículo 1 e 5, vamos até reler para analisar um pouco sobre ele. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Primeiramente, o que a gente tem que notar? Versículo 1, que é o que? Finalmente, irmãos, orai por nós. Paulo, que nós sabemos que foi um ótimo exemplo de apóstolo, um cristão muito exemplar, serviu a Deus como nenhum outro. Um exemplo a ser seguido. Sabemos que fez milagres, sabemos que foi ao terceiro céu, recebeu revelação de mistérios. Sabemos também de muitas outras coisas de Paulo que ele revela nas suas cartas e também Lucas registrou no livro de Atos. Esse mesmo Paulo está aqui dizendo, no versículo 1, irmãos, orai por nós. O que a gente aprende com isso? Que o poder nunca estava nele. Nunca esteve em Paulo esse poder. Sempre vinha de Deus. Então, se alguém vier chegar e dizer assim, eu não sou como Paulo, eu não tenho esse poder de Paulo, essa capacidade de Paulo, talvez nem seja para ter. E mesmo que fosse, quem dá o poder é Deus. É Deus quem capacita. Então, se nós quisermos, Deus pode nos capacitar a fazer as mesmas coisas que Paulo. Mas nós temos que tomar cuidado. Será que Deus quer? Será que Deus quer que nós façamos milagres? Será que Deus quer que nós curemos enfermos? Talvez o que Deus tenha para nós seja diferente. Nosso papel seja outro. Precisamos reconhecer nosso papel e, a partir dele, desempenhar um trabalho favorável a Deus. Mas olha só para você ver a importância. Paulo falou para orar. Então, de novo, um servo de Deus tão exemplar quanto Paulo pedia por oração. Isso mostra o que? A importância da oração. Porque a oração, quando você roga a Deus por um irmão, você, para começar, você já está deixando de olhar para si mesmo. Em geral, podemos até chegar e querer focar e orar por nós mesmos, pelos nossos erros, para que nós possamos andar de jeito agradável a Deus. Mas quando oramos por outro irmão, nós nos projetamos para além de nós mesmos. Já não é mais só eu e Deus, é o irmão e Deus. E eu oro a Deus por ele. Isso mostra o que? Uma preocupação. Isso desenvolve uma preocupação pelos demais irmãos em Cristo. Por isso, a oração é muito importante nas nossas vidas. Vale até lembrar que nos evangelhos nós não vemos os discípulos dizendo: Jesus, nos ensina a fazer milagres, nos ensine a falar com eloquência, nos ensine a ser sábios na lei. O que diziam? Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, de todas as coisas que viemos ser feitas, pediram a Jesus a aprender como orar. Porque a oração é a nossa comunicação, nossa como cristão com o Pai, por meio de Jesus Cristo. Por isso é importante a oração. Isso gera uma dependência e uma comunhão nossa com Deus. Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe das nossas necessidades, mas Ele quer que nós oremos. Ele quer que nós oremos. Porque é uma coisa que gera uma dependência entre nós e eles, uma comunhão. Nossos pensamentos são direcionados e recomendados a Deus. É importante reconhecermos isso. Nós lembrarmos disso. Porque a gente pensa assim, poxa vida, vou orar só por mim mesmo, né? Porque eu não sei o que falar. Ora por outros. Mas o que eu vou orar? Um exemplo, né? No que Paulo diz é o seguinte: para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Se você não tem se você não sabe muito o que orar pelos outros irmãos em Cristo, aqui um exemplo. Ore para que a palavra de Deus se propague, que o evangelho alcance o maior número de pessoas, que irmãos em Cristo aprendam o máximo possível por aí. E passar esse assunto também agora. Versículo 2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos.
embora Paulo fale nesse contexto muito de falsos irmãos que vão nas viagens com ele, é facilmente aplicável a irmãos que ficam dentro das assembleias se reunindo. Então já são dois pontos que se ora em favor dos outros irmãos em Cristo, que são importantíssimos. Porque ela não só nos recomenda a nossa consciência a Deus e nossa dependência a Ele, como também reconhecemos o quê? Que temos que levar em conta os outros irmãos em Cristo. Não podemos abandoná-los, por assim dizer, ou pensar, não, Deus cuida deles, isso aí não preciso orar não. Paulo pediu por oração. E se Paulo pediu, por que outro irmão em Cristo seria diferente? Será que ele vai ter que chegar, cada irmão em Cristo vai ter que escrever uma carta para você dizendo, orai por nós? Já temos aqui um exemplo de oração. Então, é importantíssimo orar. Também pelos outros irmãos em Cristo. Porque se nós, porque de um jeito ou de outro, a oração, ela tem um papel muito importante. Se a gente for ver em Efésios, quando Paulo vai discorrer sobre a armadura de Deus e dos nossos inimigos que estão nos lugares celestiais, uma das coisas que ele fala para nós fazermos é o quê? Orar. Não que a oração ele não é descreveu como sendo uma parte da armadura de Deus, mas depois de ter toda a armadura de Deus, o conjunto, aquilo que completa a armadura de Deus, é o quê? A oração. Porque se nós formos puxar todas as questões daquela armadura, ela nos protege na nossa ação nesse mundo. A capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, os calçados da pregação do evangelho, a espada do espírito e outros demais, beleza? Beleza, mas é tudo girando em torno desse mundo. Tipo, do nosso ministério nesse mundo. E aí vem o sétimo, orando. Não que a sétima fosse uma arma, mas ele mostra o quê? A armadura, que eram 6 partes da armadura, se não me falha a memória, girava em torno aqui desse mundo, do nosso ministério desse mundo, aqui nós nesse mundo. A oração é quando nos projetamos a Deus. Tem até uma frase interessante que o irmão Crismães falou para mim, que é o seguinte: quando nós oramos, nós estamos batalhando no céu. Porque vale lembrar, se nossos inimigos estão no céu, nossas armas têm que ser apontadas para eles. E a oração é o que projeta nós a Deus. É o que nos projeta a Deus. É o que nos faz chegar a Ele. E Cristo Jesus, por meio do seu sacerdócio, é o seu intermediário. Então, nós saímos exclusivamente desse campo, desse mundo, para irmos a Deus na oração. Então, é importantíssimo. Meu ponto a vocês é o seguinte: a oração é importantíssima. Não podemos descartar a oração. Então, vale até dizer que Paulo chegou a dizer que a oração era capaz de santificar uma comida, um alimento. Porque havia entre certos grupos que diziam que não deveria comer certas coisas. Né? Paulo falava, tudo que Deus criou é bom. E pela oração, e pela oração e ação de graças, nada é recusável. Porque pela mesma palavra e oração, ele é santificado. Ele, eu digo, o alimento, mas Deus é glorificado nessa oração. Então, eu só acho que a oração ela é importantíssima, ela tem um papel importante. Porque também é na oração que exercemos nosso papel de sacerdotes. Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele nos intercede diante de Deus. E nós, como sacerdotes, como Pedro vai dizer na sua primeira carta, também intercedemos pelos cristãos e pelo mundo, orando para que, um exemplo, a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Então, de novo, para finalizar, a oração tem um papel importantíssimo. E aí é o seguinte, levando isso em conta, a importância da oração, a gente pode ter o quê? Qual é o firme fundamento que nós podemos ter das orações? Tipo, de termos segurança de valer a pena a oração, aquela firmeza de que está tudo bem orar e seguir esse caminho. Versículo 3. Todavia o Senhor é fiel e ele vos confirmará e guardará do maligno. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo vai nos dar apoio para andarmos de um jeito agradável a Ele. E não só nos ajudará a fazer isso, como nos guardará do maligno. Então ele não só nos capacita a andar de um jeito agradável a Ele, como também vai nos ajudar a resistir às tentações do inimigo, do diabo. Versículo 4. E nós também,
Não temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então Paulo mostrava o quê? Ele confiava nos Tessalonicenses. E a importância do quê? De não só praticar o que ele fala, como continuar. É importante essa parte do continuar. Porque muitas pessoas estão naquele pico de alegria e falam: eu vou servir a Deus. Começa, vai com todo ânimo, passa um tempo, vai esfriando, diminuindo, entediado, se cansa, ele esfria. Mas o importante não é só começar a andar de jeito agradável a Deus, é permanecer. Provérbios fala da importância da diligência também. O dirigente, é importante você ter essa diligência. Se a gente fosse também lembrar de uma parte dos evangelhos, Jesus chegou até a falar o seguinte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás pode ser meu discípulo. O que isso quer dizer? Quando você está conduzindo o arado, você tem que estar sempre focado para que fique tudo em perfeita linha. Se você olha para o lado ou para trás, você perde o foco. Você vira, você perde a constância do caminho. E nas coisas de Deus tem que ser perfeito, tem que ser uma constância. É importante, quando nós vamos querer agradar a Deus, não só começarmos essa boa obra, mas permanecer nela. Temos que lembrar dessa parte. É importante continuarmos nessa boa obra. Paulo confiava nos Tessalonicenses, mas mostra o que também? A importância que é nós continuarmos a andar de um jeito agradável a Deus. Não só começarmos a andar, mas continuar. Uma persistência, uma diligência. E nós podemos, de novo, ter uma confirmação, uma segurança do que? No versículo 3, de novo, que o Senhor é fiel, Ele nos confirmará e nos guardará do maligno. Então nós podemos querer fazer isso tranquilamente. Podemos querer agradar a Deus. Vai vir perseguição? Vai. Vai vir dificuldade? Vai. Mas podemos ter plena segurança do que? De que o Senhor é fiel e Ele nos confirmará e nos guardará do maligno. Por isso, podemos ter plena calma, tranquilidade e felicidade. Se nós sofremos, podemos ter consolo. Se nós conseguimos pregar o Evangelho, podemos dar graças a Deus por tudo. Paulo até em 1 Tessalonicenses até falava, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Então, de novo, é importante nós fundamentarmos essas coisas para podermos seguir em frente. Paulo, assim, fundamentando essas coisas aos Tessalonicenses que era pertinente adverti-los, recomendá-los e exortá-los, ele continua no versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que nos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas, mas porque temos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Eu continuo o resto depois, mas vamos lá. Por que é importante a gente levar em conta aqui? Vamos ver aqui o começo. Versículo 6. Os ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É importante lembrarmos essa parte. Paulo não escreveu isso para aquela época, exclusivamente. E não escreveu do seu próprio pensar assim, irmãos, eu acho que. Não. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso indica a sua inspiração, vinda por parte dele, ao escrever essa carta, essas exortações, essas recomendações. Tudo era com o intuito do quê? Fazer isso inspirado por Jesus Cristo. Era o Senhor Jesus Cristo quem inspirava ele por meio do seu Espírito Santo.
Firmado isso, então a gente podemos fazer o seguinte: ninguém vai poder chegar e alegar, não, Paulo disse para aquela época. Paulo disse isso para aquela época. Não, não foi para aquela época. Senão a gente vai ter que chegar e dizer que o Senhor Jesus apresentou uma tradição, uma recomendação que fosse presa àquela época, única e exclusivamente. Bom, acho então que a gente não precisa. Então, bom, se alguém fosse querer usar esse argumento, então eu posso ser vagabundo. Então eu não preciso honrar meu pai e minha mãe. Aquilo é coisa antigamente. Ah, eu não preciso querer seguir aquela ideia de um casamento para poder ter um relacionamento sexual com alguém. Ah, eu não preciso chegar, eu não preciso me preocupar em casar só com uma mulher assim, eu não preciso me preocupar com aquele modelo da criação. Ah, pô, eu posso ser avarento. Paulo deu as exortações só para aquela época. Não. Paulo exortava no Senhor Jesus Cristo. Era o próprio Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, que inspirava ele a escrever tintim por tintim. Cada letra e cada palavra ali escrita vinha de inspiração de Deus. É importante lembrarmos disso para nós não colocarmos a Bíblia num círculo preso à época. Temos que levar em conta que a Bíblia é a palavra de Deus e Paulo escrevia no Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Firmada essa parte, esse firme fundamento que é em nome do Senhor Jesus Cristo, ele diz agora: que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. A tradição que Paulo citava, ele já revelou nas suas cartas. Tudo bem? As cartas eram intercambiáveis, mas levava tempo para uma chegar até a outra. De qualquer modo, o ponto é o seguinte: é importante nós nos apartarmos do mal. Se o irmão em Cristo está fazendo algo que não convém, devemos nos apartar. Fazemos a devida advertência, dizemos a ele onde está o erro. Mas depois, se ele não der ouvidos, afaste-se. O exemplo em questão era do trabalho. Porque o que muitas pessoas pensavam? Jesus vai vir, né? O Senhor Jesus vai vir. Então vai acabar tudo. Então não preciso pensar em planos de longo prazo. Até porque se ele vai vir, eu acho que, pô, de que adianta eu chegar trabalhar duro, fazer um plano de 10, 20 anos para no futuro dar certo, mas Jesus pode vir a qualquer momento. Eu acho que não vale muito a pena pensar em trabalhar não, hein? Ele vai vir a qualquer momento mesmo, né? Ele não vai vir a qualquer momento. Eu acho que não tem que me preocupar muito em trabalhar, né? Era o pensamento bem comum da época. De não querer trabalhar. Os Tessalonicenses, vale lembrar, de novo, era uma assembleia que tinha muita perseguição. Outro fator que fez com que eles não quisessem trabalhar. Porque eles vão começar a trabalhar, aí vão começar um negócio, vai vir perseguição, vai ser demitido, vai ter que fugir de novo. Então eles queriam fazer o quê? Ah, esperar o senhor voltar, que vai vir a qualquer momento mesmo. Não é assim que se procede. Vale lembrar a repercussão do testemunho. Tessalonicenses fala muito disso, do proceder, do testemunho que você passa para os de fora. Então, de novo, além de não ter justificativa bíblica, tem que se levar em conta a repercussão que isso gera nos demais, tanto entre os irmãos em Cristo quanto entre os incrédulos. Essas pessoas que andam desordenadamente, assim, que não seguem a tradição dos apóstolos, Paulo fala para nós nos apartarmos dele. E aí, Paulo também deu um exemplo. Pessoalmente, ele não só falava, ele dava um exemplo para fixar essa mensagem dos irmãos em Cristo. Como eu poderia, por exemplo, um momentinho. Como eu poderia, por exemplo, dizer a um irmão em Cristo é errado o adultério, se eu mesmo estou sendo adúltero? Mas vamos focar numa outra parte. Eu digo para o irmão em Cristo: se você tem muito dinheiro, dedique ele à obra do Senhor. Aí eu, que tenho mais dinheiro que ele, não faço isso. Convenhamos que a exortação, ela é boa. Dedicar um dinheiro, se você tem muito dinheiro, mais do que precisa, dedica ele a Deus. A exortação em si é boa. Mas nota como se eu não der um bom exemplo revela a hipocrisia? Ou faz a mensagem parecer muito, como eu posso dizer, faz parecer a mensagem que ela é muito jogada ao vento. Falar por falar, frases feitas, palavras bonitas, só para agradar o ouvinte, mas que não tem nenhum sentido prático. Nossa, passou uma moto aqui, tá? Então, é importante o quê?
Se você vai querer recomendar algo ao irmão em Cristo, dê um bom exemplo. E Paulo reconhecia isso, ele sabia disso. Por isso que ele foi dar um bom exemplo também. O quê? Trabalhando. Isso que ele, como apóstolo, tinha direito. Tinha direito de chegar e querer tirar sustento do evangelho. De querer chegar e fazer com que os irmãos em Cristo sustentassem ele. Os coríntios até, tipo, tentavam argumentar assim, não, ele tá querendo tirar proveito da gente. Eu podia, mas não tirei. Porque eu quis dar bom exemplo a vocês. Para vocês nos imitarem nesse exemplo. De trabalhar, ganhar seu próprio sustento. A gente vê em Atos que ele deu esse exemplo aos Efésios, não tirou nenhum dinheiro deles. A gente vê a questão aqui em Tessalônica e nos Coríntios. A única assembleia que, primeiramente, quis chegar e fazer isso e Paulo aceitou para frutificar, para incentivar eles nessa boa obra, foi Filipos. Com o intuito de o quê? Não o donativo, não o dinheiro em si, mas frutificar uma boa obra e fazer com que muitas ações de graças fossem dadas a Deus por meio deles. Então, de novo, o exemplo prático é importante. Se você recomendar algo ao irmão em Cristo, dê um bom exemplo, para que a sua palavra seja vista de maneira séria, não como que jogada ao vento. E aí, Paulo diz o seguinte, né, no versículo 7, no versículo 8, perdão. Mas não, acho que é melhor para pegar o contexto começar no 7 mesmo. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que nos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. De novo, dar um bom exemplo. E não porque tivéssemos esse direito, não tivéssemos esse direito, porque vale lembrar, de novo, o próprio Senhor Jesus dizia, né? Digno é o trabalhador do seu salário. Mas Paulo chega e fala no versículo 9: não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Olha a importância. De novo, como eu falei. Versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Imagina se Paulo falasse isso e ele mesmo não trabalhasse e quisesse ganhar seu sustento a partir das ofertas dos irmãos em Cristo. Ele tinha esse direito. Mas você nota como é que o exemplo não ia enraizar muito forte nos Tessalonicenses? Não ia ficar muito enraizado esse ensino. Então ele deu um exemplo em si mesmo para que os Tessalonicenses tivessem bem guardado essa tradição e esse bom exemplo em Cristo. Versículo 11. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Note que são três coisas. Andam desordenadamente, portanto eles não seguem uma ordem, eles estão desordenados. Pessoas que não têm controle. Eles agem como que se não tivessem regras. Eles não são organizados. Indiferentes quase. Não trabalhando, como falei, porque de novo, alguém vai ter que sustentar esse cara. Então, irmãos em Cristo que deviam usar o dinheiro para glorificar a Deus, seja na oferta de irmãos que trabalham na obra de Cristo, ou para poder ajudar outros necessitados, estão tendo que ajudar esse irmão que não trabalha. Antes se intrometendo na vida alheia. Ou seja, não basta essa pessoa ser uma pessoa desordenada, não basta essa pessoa não trabalhar, ela ainda quer se ficar se metendo na vida dos outros. Então ela está atrapalhando em três sentidos. Ela andando desordenadamente faz o testemunho cristão ser uma droga. O incrédulo vai falar, é, isso que é cristão, hein? É, deve ser muito sério ser cristão, né? O cara fica andando pra lá e pra cá de maneira desordenada. Poxa, o cara não trabalha. Deve ser um vagabundo, né? O cara é um vagabundo. Ô Jujuba, não atrapalha aqui não, tá? Antes, se intrometendo na vida alheia, ele ainda quer chegar e dar pitaco na vida dos outros. Ele não consegue andar ordenado nem na própria vida, ele nem se sustenta, mas quer chegar e ficar dizendo o que o outro tem que fazer da vida. Fica se intrometendo, não onde não convém. Isso mostra o quê? É um péssimo exemplo de testemunho cristão. É um péssimo exemplo de testemunho cristão. Por isso que, de novo, é importante levarmos em conta o testemunho. A prática é importante. Paulo faz o ensino doutrinário, muito bem. Mas, juntamente com o conhecimento doutrinário da palavra de Deus, temos que andar de um jeito que seja condizente com essa doutrina. Porque a fé cristã não se limita apenas em palavras, mas em poder e em ações.
a essas pessoas que andam desordenadamente, que fazem todo esse péssimo exemplo ao testemunho cristão, Paulo diz no versículo 12: a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, novamente, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Nota que ele fala: trabalhem tranquilamente. Então não é pra chegar aí e trabalhar resmungando assim. Pô, chato. Cara, chato pra caramba, ficar falando pra eu trabalhar. Ah, mano, eu tenho que trabalhar aqui, pô, coisa horrível. Não, trabalha tranquilamente. E aí, trabalhando tranquilamente, ou seja, de boa consciência. É importante levarmos isso em conta. Trabalhar de boa consciência, com mente tranquila. Trabalhar tranquilamente. É importante levarmos isso em conta, tá? Porque o trabalho, podem lembrar, é uma coisa que antes mesmo do pecado já existia. A diferença do trabalho antes do Éden para o trabalho pós-Éden é que o trabalho começou a se tornar um meio de sustento, né? Mas de um jeito ou de outro, convém trabalharmos. E se temos que trabalhar, vamos trabalhar tranquilamente. Pra gente, e com isso, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Paulo em Efésios, também, ele complementa uma coisa muito interessante. Ele fala: aquele que furtava ou roubava, né, não furte mais. Antes, pelo contrário, trabalhe para que possa ter o que acudir ao necessitado. Ou seja, Paulo amarra essa recomendação, essa questão do trabalho ao intuito do quê? Ajudar o próximo. Não só o sustento próprio, aqui Paulo faz o apelo do sustento próprio da pessoa, para que não tenha que chegar e fazer outros irmãos em Cristo sustentá-lo. E em Efésios, Paulo fala o quê? Acudir ao necessitado. Então, o trabalho tem um sentido mais amplo, ele não se limita a nós. Porque nós temos. Olha só pra você ver, se nós trabalhamos, vamos ter um chefe em geral. Ou se não vamos ter um chefe, a gente tem um empregado. Se a gente não vai ter chefe nem empregado, a gente trabalha por nós mesmos, alguém vai comprar nossos produtos. Em tudo a gente dá testemunho. Em tudo. Então, trabalhar tranquilamente vai repercutir no testemunho. E aí, né? Por isso que é importante esse testemunho. O testemunho é uma base muito importante, levamos isso em conta, gente. É importante darmos um bom testemunho. É do nome de Deus e do Senhor Jesus Cristo que estamos falando. Nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Deus, por nosso intermédio, intercede, ele clama ao mundo para que ele se arrependa. Porque nós pregamos o evangelho, nós que anunciamos arrependimento dos pecados. Deus, por nosso intermédio, pede ao mundo para que se arrependa. O Espírito Santo em nós é o que nos capacita. Deus toda vez que vai nos capacitar por meio do Espírito Santo. Mas é o que? Nós estamos aqui para testemunhar de Deus, do nome de Deus. Por isso é importante levarmos isso em conta, porque é algo sério. É um nome importantíssimo. Estamos falando no nome do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, a terra e tudo o que há neles. Não é uma pessoa qualquer. Ainda que fosse uma pessoa humana, nós já temos esse zelo, né, de respeitar acordos e instituições humanas, muito mais o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. E de Cristo Jesus, que o Verbo de Deus, que se fez carne, que morreu numa cruz para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia. Estamos falando de algo seríssimo, gente. Muito sério. Por isso não podemos ser levianos. Não podemos ser indiferentes. É importante levarmos esse testemunho. Fundamentando isso, lembrando bem dessas coisas, podemos seguir tranquilamente o que Paulo diz no versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. É importante, gente, não cansar de fazer o bem. Ele vale a pena. Ainda que o mundo não aparente a questão de glorificar a Deus assim, ele é um bom exemplo de cristão. Ainda que outros irmãos em Cristo não reconheçam, pensam, ele quer se gabar. Muito mais importante do que ouvir o que os incrédulos falam, ou do que os outros irmãos em Cristo falam, é o que Deus pensa. A nossa consciência de Deus está limpa? Será que se eu não me, será que eu consigo chegar e dizer para Deus, Deus, eu tô fazendo certo. Eu tô cansado de fazer o bem, mas eu acho que eu tô certo. Eu acho que tá certo eu me cansar de fazer o bem. Imagina se Deus se cansasse. Imagina se Deus chegasse e falasse o seguinte:
Ah, eu cansei da humanidade, acho que eu não vou mandar meu filho não. Imagina, se ele não te, se Deus não se cansasse de fazer o bem com a gente, vale lembrar que ele que sustenta todas as coisas. E se ele fala assim, quer saber? Não vou mais fazer nascer nada da terra, não vou fazer um animal ser um alimento sustentável. Acho que vou acabar com tudo, cansei de fazer o bem. Imagina se Deus fizesse isso. Onde que a gente já tá, né? Então, olha só pra você ver. Deus nunca se cansa de fazer o bem, ele sempre trata bem aqui. Ele sempre nos ama. Deus sempre nos amou. Ele nunca cansou de fazer o bem. Ele é justo e julga o mal. Devemos lembrar disso. Ele julga o mal. O fato de ele ser um Deus de amor não muda o fato de ele ser um Deus de justiça. Não confunda as coisas, tá, gente? Mas é o seguinte, é importante nós nunca cansarmos de fazer o bem. Porque, de novo, tanto no testemunho entre os incrédulos, entre os irmãos e diante de Deus. Afirmado isso, Paulo diz: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o. Ou seja, nota, ele, esse irmão em Cristo aqui, observa ele, nota. Nem vos associeis com ele. Ou seja, chamar você assim, vem comer na minha casa, ou vamos para um bar, ou vamos fazer tal coisa. Não, não se associa com ele. Não ande com ele. Não ande. Paulo até diz em Coríntios, né? Que se alguém se diz irmão, for avarento, adúltero, comete prostituição, faz várias listas que ele cita lá, ele fala: se afaste desse, com um tal, nem ainda comais. Então é importante você fazer o quê? Não se associe com o mal. Tem um irmão em Cristo que está andando de um jeito que não convém a palavra de Deus, se afaste dele. Se afaste. Porque um pouco de fermento, como deveria dizer Paulo aos Gálatas e aos Coríntios, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se nós ficarmos em contato com alguém que anda no erro, basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Por isso é importante nós nos afastarmos dele. Mas o que é importante? Qual é o objetivo de se afastar dele? Para que fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Os coríntios tiveram um problema do quê? Depois de eles ficarem tirando do meio da assembleia quem estava andando de jeito que não convinha, acabou que teve dentro dessas pessoas quem se arrependesse e quisesse voltar. Mas os coríntios não estavam recebendo ele. Não deixavam ele de fora ainda. Paulo falava: basta-lhe a punição por maioria, que deveis antes, pelo contrário, recebê-lo, para que o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Os coríntios, muito bem, primeiramente, eles não estavam tirando do seu meio o mal, o fermento. Agora, eles não estavam querendo, depois eles vieram a não querer receber de volta o irmão arrependido. Então, temos que tomar cuidado para de não ir para um extremo ou para outro. Devemos julgar o mal, se afastar do que está no erro, mas também temos que tomar cuidado para não ser duros demais, não ser cruéis com ele. O intuito de uma repreensão, de você querer chegar e se afastar do erro, de querer apontar o erro de um irmão em Cristo, não é a punição em si, é a restauração dele. Um pai, quando corrige um filho, não, quando repreende um filho, o intuito não é maltratar o filho, não é odiar o filho, não é chegar e gerar uma rixa, um ranço. A ideia da repreensão e da disciplina é a correção e a restauração dele. Devemos seguir esse princípio familiar na Assembleia. Porque a própria Bíblia fala que Deus corrige a todo que ama e açoita todo aquele que recebe como filho. Esse é açoitar no sentido de disciplina. Então, se Deus nos trata assim quanto ao erro de nos disciplinar, também devemos pegar esse exemplo na Assembleia. Então, de novo, Paulo fala: não se associar com ele tudo bem, mas não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Firmado isso, esse conselho que Paulo deu aos Tessalonicenses nesse último capítulo, ele finaliza com as seguintes palavras: ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Ou seja, vem de Deus. Tudo vem do Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai, que criou todas as coisas.
É o Senhor Jesus, o Senhor da paz. O mundo vai tentar dar uma paz, mas é falsa. O Senhor é o príncipe da paz, profetizado por Isaías capítulo 9. Então, se o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz, ou aqui, como diz o versículo 16, o Senhor da paz, é ele quem pode nos dar paz. Nossa segurança, calma e firmeza, a paz em nossas vidas vem por meio dele. Então, o mundo pode te oferecer 1000 pazes, mas todas elas serão falsas, porque é o mundo que rejeitou esse príncipe da paz, o mundo que rejeitou o Senhor da paz. Então, devemos levar em conta o quê? Nossa segurança não pode estar no mundo, mas no Senhor da paz. E ele mesmo vai nos dar paz em todas as circunstâncias. E Paulo, falando disso, ele deseja do fundo do coração que o Senhor seja com todos vós. Isso vai ser, o que a gente pode tomar de exemplo? A gente tem que querer que cada um tenha o Senhor com ele. Tem um sentimento de amor. Devemos levar isso em conta. O quê? Desejar que o Senhor da paz esteja com todos eles. É importante termos isso em conta. Versículo 17. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Primeiramente, Paulo deixa bem claro, a saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola, é assim que eu assino. Vale lembrar que Paulo, ele provavelmente tinha problema de vista. Ele chega a citar em Gálatas grandes letras que ele escrevia. Geralmente isso acontecia quando você não tinha uma boa visão, né? Paulo cita os Gálatas, até que ele tem contato com eles quando estava numa enfermidade física, e até de um jeito citou que os Gálatas estavam dispostos a dar os próprios olhos a Paulo. É bem provável que Paulo viesse a ter problema de vista, até se a gente for puxar em Atos, quando ele não soube notar que era o sumo sacerdote que estava num lugar específico que ordenou que desse um tapa nele. Ora, Paulo ele sempre foi do judaísmo. Ele sabe como é que um sumo sacerdote se veste. Então, se ele não reconheceu, é bem provável que ele não estava vendo direito. Mas, deixando de lado essas suposições, o ponto é o seguinte: é assim que eu assino, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Vamos lembrar, capítulo 2, o que ele diz? Que não vos desmovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Tinha pessoas que se passavam por Paulo. Lembra como eu falei no último vídeo? Pois é. O que Paulo fala? Gente, ó. Este é o sinal meu em cada epístola. É assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Então, a marca registrada de Paulo nas suas epístolas era isso. A graça do Senhor Jesus Cristo. É o que ele sempre pedia. Era sempre assim que ele finalizava suas cartas. Pra gente lembrar o quê? Surgiu alguém e falar assim: gente, achamos um novo documento. Uma nova carta de Paulo que não está na Bíblia. Vai ler a carta e não termina assim? Ou o fim último da carta não é essa ideia da graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Não é dele. É de impostores. Vale lembrar que ele dizia em 2 Coríntios que haveria falsos apóstolos. Aliás, já tinha falsos apóstolos. Então vale lembrar que a gente tem que tomar cuidado com pessoas que se passam por servos de Deus e não são. E Paulo, no caso, deixou bem claro o quê? Que esse é o sinal da epístola dele. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo começa com a graça. Quando nós somos salvos, é pela graça de Deus. Parte daí todas as coisas. É isso, gente. Eu acho que o vídeo já deve ser o tempo bastante, né? Finalizamos assim a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu peço que, se vocês não entenderam alguma parte, ou se eu cometi algum erro, registrem nos comentários. Eu de vez em quando eu tento passar para ler. É isso então. Sabrina, Rafaela, Michele, Henrique. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos, que Deus faça proveito com eles, que vocês possam aprender o máximo possível. Se Deus quiser, a gente se vê na próxima reunião.
E deixe escrito se vocês querem que eu grave mais uma carta. Até lá, gente. Tchau, Deus abençoe.